13 de julho de 1995. Um dia que marcou uma fase muito importante para as artes na cidade de Maputo e muito mais tarde para o país inteiro. A inauguração do Centro Cultural Franco-Moçambicano. E a nossa convidada de hoje esteve presente nessa sessão. Aliás, há uma história muito particular entre a artista e um instrumento que chama bastante atenção para quem visita o Centro Cultural Franco-Moçambicano, sobretudo este auditório. É o piano. Temos imagens e memórias à volta do piano que associam o percurso da nossa convidada de hoje. Nasceu em Nampula, estudou na França, mas também viveu na Suíça. É a primeira cantora moçambicana de ópera. Para além de se dedicar a uma carreira artística bastante inspiradora, preocupa-se com a formação. Stella Mendonça, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, a abrir uma parte do seu livro de memórias e nos falar do Franco. Muito obrigada pelo convite e acho que é completamente normal para mim aceitar isso, porque faz parte do meu percurso, da minha vida e o percurso daquilo que é a minha contribuição nas artes no meu próprio país, onde eu nasci. Não é em Nampula, é em Maputo, mas é em Moçambique, então estou muito feliz. Stella Mendonça, conta-me, como é que foi voltar a esta sala, a este auditório, voltar a tocar este piano? Antes desta conversa, Stella esteve a olhar e a tocar o piano novamente. Como é que foi voltar a partilhar essa energia com este piano neste espaço? Sempre de arrepios, de memórias e de memórias muito lindas, porque finalmente por trás primeiro é por detrás do próprio centro, que no início, quando vimos o centro, como se diz, a renovar-se, guardar-se a mesma infraestrutura daquilo que é o edifício do tempo colonial, o cuidado que isso houve em guardar. De facto, este centro aqui, não só fazemos cultura dentro dele, mas em si o edifício, um património a qual muitos outros edifícios em Moçambique, na cidade de Maputo, se o tivéssemos guardado, esta cidade seria ainda de vantagem muito mais linda e com uma história muito mais forte e carregada. Acho que também lanço este apelo, que este centro deve ser um modelo para isso. Para além disso, ela carrega dentro de si, e uma das coisas que é fundamental que mencionou, que é o piano. Que este piano recuperamos porque no momento em que fui convidada para um dos concertos na inauguração do Centro Cultural em 95, o grandíssimo problema que tínhamos era piano. Não tínhamos um piano para acompanhamento para o concerto. Estava cá na altura chamava cooperantes, não? Eram os cooperantes que haviam, os estrangeiros que vinham cá trabalhar. Um holandês. Havia dois problemas. Não tínhamos piano e não havia bons pianistas para me acompanharem. E assim, out of the blue sky, no céu azul, alguém disse, mas há aqui um holandês que toca muito bem. E finalmente conheci esse holandês, uma pessoa extremamente grande, António, forte, e ele trabalhava como um agrônomo, com mãos enormes, mas que ele tocava... Mais sensíveis. Sensíveis, tocava lindíssimo. E que sabia muito o repertório. E eu trazia um repertório tipicamente melodias francesas, Debussy, Fauré, quer dizer, super delicadas. Ele olhou para as partituras, não há problema, vamos trabalhar e vai acontecer. Agora, onde é que vamos arranjar o piano? E ele disse, sabe, Stella, eu sou apaixonado pelos pianos, já dei volta em muitas igrejas, casas de cultura, casas de cinema, para encontrar o piano. O governo de Moçambique tem aqui vários pianos que estão muito mal parados. Um deles é o da casa da Gil Vicente, aqui ao lado. O teatro. O teatro. Fomos ao Teatro Gil Vicente e encontramos este Steinway. Mas na altura o Steinway também já trazia todos os problemas que ele tinha. E ele, que era uma pessoa muito ágil com as mãos, foi pregando era tocável, não é? Foi pregando o pé lá de trás que estava desligado. Fez um trabalho de arranjos. Fez alguns arranjos e ele disse, e agora como é que nós vamos transportar? Ele disse, não tem problema, Stella, nós vamos ali buscar uns 10 homens. Eu disse, 10 homens? Ela era uma pessoa tão ágil,
Foi lá para fora. Chamou, disse, vamos, vocês podem ajudar para levar o piano? E, de facto, o piano saiu com 10 homens, ele à frente, atravessou a estrada toda e até cá, e nós trouxemos o piano no grande auditório, que quando ele pusou o piano no grande auditório, foi quando, pronto, fizemos as pequenas mínimas reparações e o ensaio começou-se. E no dia 13 de julho de 95, eu pude finalmente fazer um concerto sobre um Steinway, que é uma das melhores marcas. Este tipo de piano é um dos melhores. Este é um Grand Piano Steinway, que um novo como este custa $300 mil. Uau. Por volta de $300 mil. Então, a foto que tem lá na mão Tenho foto. é uma foto que eu arranquei mesmo de corrida, sabe? Com aquelas máquinas que não são tão sofisticadas como as nossas hoje. Analógicas. Eu tive que fazer aquela foto rapidamente porque eu achei... primeiro, o tanto medo, a ansiedade que acontecesse alguma coisa ao piano. E depois, segundo, de ver aquele senhor lá com os 10 homens todos quase a carregar o piano, alguns mesmo até cantando para dar força, porque é pesado, o piano é muito pesado. E foi assim que a história do piano veio cá para o centro. E pronto, estávamos muito felizes de ter o piano cá. E o primeiro concerto que eu tive nesse piano foi na grande sala. E lembro muito bem que nesse mesmo dia tínhamos o fotógrafo Ricardo Rangel, que finalmente fez fotografias mais decentes do que aquela, e cá está o Antônio Van Enkel. Isto foi na sessão... Isto foi na sessão da abertura, claro, né? era eu muito jovem, muito muito magra ainda, não tinha o meu corpinho. Ricardo Rangel, né? Ricardo Rangel. A preto e branco, uma grande memória. A preto e branco. Essas mesmas fotografias, alguns anos mais tarde, ele levou a uma exposição, como se diz, em Paris. Este foi um dos primeiros momentos, digamos assim... de relação direta de trabalho com Franco. Exatamente, no momento da abertura. Isso foi no dia 13, depois lembro muito bem que no dia 14 tivemos uma grande festa lá por fora, porque era o dia da celebração do Dia da França. Pronto, os eventos estavam todos combinados à volta disso. Houve um primeiro concerto com a Chute, que era música muito mais diferente, que era do jazz, e no dia 13, que foi o dia da abertura, porque tínhamos pensado, vamos fazer dia 14, mas não fica bem de pôr o concerto no dia 14 e pormos o coquetel no dia 14, ficaria muito longo. Então tivemos toda uma série de eventos e eu tive a honra e o privilégio de abrir essa casa, que finalmente é uma casa formidável que nós temos aqui em Maputo. Stella Mendonça faz parte de uma geração de artistas que teve a possibilidade de ir estudar no estrangeiro, na França, mas também veio na Suíça, onde não só dedicou-se a uma carreira artística em termos de performance, mas também sempre preocupou-se com a questão da formação. E vir aqui a Maputo, a Moçambique, e encontrar o Centro Cultural Franco-Moçambicano, como é que foi relevante para todo um trabalho seu como artista e preocupada sempre em intervir nos vários domínios da música? Eu preciso dizer que nós precisamos de mais casas como esta, como um centro. O Moçambique precisa de muito mais centros de cultura. É assim, eu sou religiosa também. A quantidade de igrejas que surgiram nos últimos 20 anos, se formos pôr em paralelo com a quantidade dos centros culturais que surgiram, é muito disparada. Ora, para mim, eu, artista que sou, a música, a cultura serve tanto quanto muitas religiões servem. Alimentam a alma e é fundamental para o equilíbrio. Tal como outras áreas são estudadas, a música também é estudada. Eu tive justamente, como bem disse, esta sorte de ter saído muito cedo na minha idade de infância, fazer os meus estudos. Tive direito a bolsas de estudo, mas que não era sem sacrifício, porque pôs muito sacrifício e disciplina para chegar até lá. Não seria justo
ou quase não teria... Eu acho que é uma obrigação minha moral de voltar e dar de volta aquilo que eu recebi graciosamente. Quando eu digo graciosamente, isto é, eu fui uma das primeiras bolsistas do governo francês na cooperação com Moçambique. Havia muito poucos na altura. E na cultura, então, não falava-se, porque não era a área principal, porque o meu trajeto da saída de Moçambique foi um bocadinho mais complexa de simplesmente receber a bolsa e sair, porque quando eu saí não tinha a bolsa, tinha os meus pais, amigos, etc., que estavam à volta, que ajudaram o primeiro ano, e logo a seguir, no segundo ano, eu recebi a primeira bolsa de estudo e fui para Paris. Depois para Paris fui para Lyon. Depois de terminar os meus estudos formais, saio, vou para a Suíça. E na Suíça foi onde encontrei finalmente um mestre com quem dei-me muito bem e trabalhei com ele. E depois eu quis fazer... prontos, progredir com os meus estudos, e ainda saí, fui para os Estados Unidos, em Nova Iorque, um ano e meio em Júlia, depois voltei para a Suíça e radiquei-me na Suíça. Todavia, nunca parei, desde os anos, vamos dizer assim, os meus primeiros concertos em Moçambique datam dos 1998, 99. Sempre te manteve essa relação com Moçambique? Sempre mantive esta relação com Moçambique, não digo 90, digo 80, 89, 88, 89. Então, de lá nunca eu deixei de vir a Moçambique. Sempre vim com colegas. Aliás, aqui um outro concerto que finalmente são colegas a quem trouxe da Suíça para cá. Foi aqui no Franco isso também? Foi aqui no Franco também. Esta fotografia oficial tirada também foi deste lado. Foi nos anos 2000, creio. Okay. Então, na altura, vamos dizer que sempre trazia pequenos concertos com colegas, porque a minha preocupação era de um pouco mostrar aos meus compatriotas que é possível chegar-se lá onde nós queremos, porque finalmente... A arte é uma coisa que não tem fronteiras. Há aqueles que dizem que esta música é para este grupo de pessoas, esta é para aquela. Eu não acredito nisto e nunca acreditei. Porque a expressão artística não tem fronteiras. E hoje, com o desenvolvimento da ciência, vemos que até nem para os animais tem fronteiras. Claramente. Porque, por exemplo, já se descobriu que as baleias gostam do som do violino. Quando ouvem o som do violino, as baleias vêm mais perto, etc. Já se descobriu que os elefantes gostam de Mozart, já descobriu. Isto quer dizer que a magia da arte é justamente essa. Ela não tem fronteira para os humanos, não tem fronteira para a natureza, não tem fronteira para ninguém. Então faz parte integrante daquilo que é o nosso mundo. Eu não poderia deixar cá vir tudo aquilo que eu aprendi, de poder transmitir aos meus compatriotas e aos moçambicanos, de tal forma que, para mim, eu tive a minha evolução, o projeto, o trajeto que eu tive, fiz vários projetos. Era óbvio que antes de eu, digamos, ficar sem energia, completamente velha, e depois que fico por ali pelas Europas perdida, eu pensei, é hora, é tempo de voltar a Moçambique e tentar transmitir este gosto para aqueles que gostem e talvez até, quiçá, orientá-los para poderem também chegar a este nível e não chegar só ao meu nível, chegar mais, serem mais do que aquilo que eu fui. Esta é a minha vontade, este é o meu profundo desejo de ajudar talentos, mas de forma competitiva, de forma estudiosa, de tal forma que quando este novo elemento for para a França, para os Estados Unidos, tenha o pé de igualdade e de um nível internacional. Esta é a minha preocupação. Por isso eu estou muito empenhada com aquilo que é a educação, sem fazer shortcuts, porque estudar a arte é longo. É um processo, não é? É um processo. É um processo longo, de muita dedicação, de muito perfeccionismo, e o que é importante é transmitir este gosto da perfeição, de um bom trabalho, a disciplina, não é? da disciplina,
acho que uma vez que nós temos isso, não há como não ter um sucesso. Não é possível falhar tendo em conta isso. Uma outra pergunta é esta visão sobre Moçambique, desde os anos 88, 89, o trabalho de Stella Mendonça sempre veio aqui à casa e mostrar aos outros moçambicanos, nunca se desligou, conforme aqui disse. Mas eu tenho uma pergunta, como é que a França, a Suíça, os Estados Unidos da América, ou seja, a diáspora, como é que a diáspora permitiu Stella Mendonça compreender melhor o seu país? Costuma-se dizer, para perceber melhor o que está dentro da nossa casa, sai e vai ver como está a casa do vizinho. Quando nós vamos à casa do vizinho, chegamos lá e depois diz, uau, ele pôs o móvel assim, depois ele fez isto, fez aquilo, quer dizer, inspira-nos, não? E nós voltamos a casa, arrumamos um pouco melhor a nossa própria casa. Então, isto já é uma coisa tão normal, não é preciso ir muito longe, isso já acontece na nossa sociedade. É preciso levar estes acontecimentos normais a todas as dimensões. E uma das dimensões que, de facto, o facto de eu estar lá fora ajudou-me a melhor perceber a minha própria cultura, a ter interesse pelo meu próprio país, de onde eu vim, não era necessário de rejeitar de onde eu venho. Então, quando nós saímos para fora, é importante nunca esquecer de onde é que nós viemos. E de onde nós viemos, o que é que nós queremos fazer? Mais bonito, mais rico, mais diversificado. E é justamente esta diversidade que eu encontrei. Uau! Como é que Bach, um grande compositor do tempo barroco, ele valorizava as melodias tradicionais do seu país, pegava naquelas melodias, foi fazer uma música erudita mais sábia. Mas é isso que a gente tem que suscitar. Mas, para isso, precisamos justamente de ensinar, dar, transmitir as ferramentas para poder fazer isso. Muita gente hoje fala de fusão. A fusão, às vezes eu digo, Stella, tu tens que fazer fusão com a música tradicional. E eu pensei, olha, sabe, às vezes nós só pensamos na fusão porque vemos alguém que fez, né? Mas, para eu fazer a fusão, preciso de conhecer bem os dois extremos. Agora eu estou aqui para explorar aquilo que de facto é meu, para que depois essa fusão seja feita de forma estruturada, de forma coerente, etc. Então, a paleta de diversidade, a paleta de riqueza que nós temos, aqui eu aprendi fora, elas se casam hoje. E justamente é isso que é bastante rico, de tal forma que todos esses anos fora aprendeu-me a reconhecer aquilo que nós temos de bom, aprendeu-me a ter mais luz para desenvolver aquilo que nós temos cá e que temos como uma pedra virgem, que tem muitas facetas a lapidar para que ela possa brilhar como uma pedra preciosa, porque a nossa cultura tem muitos aspectos. Nós temos aqui, como se diz, estruturar e estudar e justamente traçar o caminho onde é que nós queremos estar, onde é que nós queremos ir e como é que nós queremos nos posicionar em relação ao mundo, em relação aos vizinhos, em relação àquilo que nos faz identidade, mas não uma identidade somente do passado, mas uma identidade que é para onde é que nós queremos ir, que é para o futuro, o presente e que prepara o futuro. Porque acho eu que nenhuma cultura é estática. Uma cultura estática é uma cultura que está morrendo. Toda a cultura é justamente um modo de cultar, cultura dinâmica, é cultivar, é dinâmica. Então, é essa dinâmica que nós precisamos de traçar para onde é que nós queremos ir. Há muita coisa que está a acontecer, mas ela está a acontecer de uma forma espontânea, não de uma forma estruturada. E talvez este é o ponto em que nós, músicos, que de facto vamos adquirir conhecimentos
muito mais cientistas, é preciso sentarmos juntos e ver onde é que nós queremos ir. E sentar junto não só os cientistas, porque a ciência tem várias dimensões. As pessoas que conhecem a música tradicional, elas conhecem a ciência tradicional. Aquilo é uma ciência também. Temos que levar e pôr no papel. Cruzar os saberes. Cruzar os saberes e partilhar esses saberes através de formatos escritos, de formatos gravados, de vários formatos que temos hoje. E com a tecnologia e a ciência, isso, como se diz, não é assim tão difícil de fazer acontecer. Não é tão difícil. E quais são as fórmulas? Porque está a falar de um ponto muito importante, que é a profissionalização do setor criativo, a estruturação do setor criativo, que passa necessariamente por um conjunto de elementos a considerar, a questão dessa conjugação de saberes, as políticas públicas, os centros culturais, que são uma base muito importante. Como é que nós podemos criar, através dessas sinergias, um mercado criativo mais robusto, mais forte, tendo em conta, por exemplo, entidades como o Franco, que acabam também, no meio desta conversa, desempenhando um papel importante? Para mim, eu acho justamente a estrutura que eu dizia é fundamental, porque nas artes nós temos aquilo que são, estou a falar da minha área, não? Temos o lado performativo, apresentação, e o centro é uma das casas que tem feito um trabalho extraordinário. Por outro lado, temos o trabalho didático, não? Que são escolas que têm que... O ensino, não é? O ensino. Não se pode haver um mercado e não se pode desenvolver nenhuma indústria sem que, a priori, haja um lugar onde as pessoas vão aprender, onde as pessoas são ensinadas, para que, de facto, casas como o centro possa acolher esses talentos. É verdade que a didática, o autodidatismo, é possível fazer muita coisa acontecer e está a fazer, mas é preciso ir ao outro nível, ao nível que segue. Estas duas componentes, uma casa como o centro, tanto como casas que são escolas que existam, é lá onde acho que nós temos que fazer acontecer muito mais para que, de facto, os nossos jovens possam encontrar um lugar onde irem desenvolver o seu talento, para que, de facto, a casa como a Casa de Cultura, como o Centro Cultural Franco Moçambicano, possa acolher talentos brilhantes, competitivos, que interpelam a expressão da nossa cultura, a expressão da nossa sociedade, a expressão dos acontecimentos da nossa sociedade, etc. Eu acho que há muito, muito trabalho a fazer neste aspecto, naquilo que é, de facto, a estruturização do ensino das artes em Moçambique. E o projeto que dirige, que criou aqui em Moçambique, aqui em Maputo, está focado nisso, não é? Na questão da formação. Exato. Consegue falar do impacto, da força que esta iniciativa está a ter neste domínio da formação? Exato. E pronto, e para mim, este projeto que eu iniciei há 7 anos em Moçambique é um projeto que, eu não direi um projeto, é uma iniciativa, porque ela veio para ficar, não é? Em 2002, quando eu fiz a produção de Carmen cá em Moçambique, eu pude trabalhar com talentos moçambicanos, que finalmente trouxemos Carmen, uma ópera francesa, e que foi cantada por moçambicanos. Alguns até eram cobradores de chapa. Okay. Não eram pessoas que tinham grandes estudos nem nada, eram pessoas simples, com talento, com vozes formidáveis. Fizeram parte do coro, participou uma gesto coral, e eu vi que havia e que há em Moçambique uma quantidade de talento onde não tem nenhum complexo, como eles dizem, mas a Estela canta ópera, isto é para pessoas só... Yeah. Sabe, a elite somos nós mesmos. A elite é até onde eu quero chegar. Cada um constitui a sua própria elite, sobretudo a elite artística, porque é esse o objetivo da arte. E teve que lidar muito com esta conotação quando falamos da elitização. Toda a minha vida lidei com essa conotação de tal forma que, aliás, francamente,
tanto aqui em África como na Europa, ou no mundo inteiro, no Ocidente, quando falavam comigo sobre esta diferença, eu achei sempre isto patético. Porque eu disse, olha, você não tem o privilégio de forma genuína, com toda a simplicidade, de desfrutar daquilo que eu posso dar como artista, porque você já tem um bloqueio. Tem um bloqueio da minha cor da pele, tem o bloqueio de onde eu venho, mas você esqueceu que eu estou aqui cantando Mozart e fazer reviver o Mozart através da minha voz e da minha pessoa, aquilo que eu sou como ser humano. Então, isso descarregava completamente as pessoas que estavam em frente de mim, que punham estes propósitos. De tal forma que eu sempre assumi aquilo que eu faço, aquilo que eu quero fazer, e isto é fundamental. E quando nós nos assumimos, sentimos tão bem que essas barreiras todas não são nossas, são dos outros. Então, é preciso dar ao César o que é do César. Quem quer ter esta barreira, por favor, leve-a, mas eu não tenho. Prontos? Faço porque gosto, encontro nessa arte uma espécie de expressão minha também, que eu quero partilhar com os outros. Então, para mim faz todo o sentido. Eu iniciei o Conservatório de Música cá, que era o meu sonho desde 2000, 2001, etc. 2002, quando fizemos a ópera, eu percebi que há muito talento e fui aos poucos amadurecendo. E ao amadurecer esta ideia, eu fiz muita consultoria. Já era professora na altura, em escolas e conservatórios na Europa, já fui da altura consultora também para o Eduardo Mondlane, a ECA, aliás. Eu fui consultora para a ECA quando foi a gênese da ECA, na altura do Dr. Brazão Mazula. E tudo isto fui aprendendo para identificar o que é necessário para nós aqui, para este nosso mercado. Não é necessário aquilo tudo que é necessário nos outros países, que uma criança tenha acesso às artes, que uma criança tenha acesso a uma boa escola de dança, a uma boa escola de música, a uma boa escola de arte, e que, de facto, esta etapa de iniciação possa preparar essa criança que, quando vai ao ensino médio, básico, secundário, universitário, chegue preparada da mesma forma como é preparada a escolaridade. Não tem nada de diferente. Então, acho que um dos meus maiores objetivos até ao final da minha vida é poder desenvolver esta participação. O que eu vi, o que eu sinto com a experiência que eu tive, o projeto iniciou. Somos muito silenciosos no nosso trabalho. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas, quando se trata das artes, querem que os seus filhos ou o artista, em quantos meses eu vou conseguir tocar? Mas ele não diz quantas horas por dia tem que trabalhar para conseguir tocar. Quero o resultado, né? Eles querem o resultado logo a seguir. Então, a pergunta vem diferente. Então, no início, tivemos muita dificuldade de fazer perceber como funciona, tivemos muita dificuldade, mas pouco a pouco começamos a ver um grupo de pessoas que estão a entender que finalmente devem tomar a arte, o estudo das artes como uma forma de estar e de viver, não integrar, como integramos o desporto, né? Como integramos, eu gostaria de ter o bíceps, os músculos todos. Uma questão de saúde também, não é? É uma questão mental, quando falamos de música. Exato. Mental, quando falamos de música, alimenta a alma, é fundamental. Você imagina o equilíbrio que a música traz quando você está triste e que escuta algo que te alimenta, não só para, como se diz, tirar a tristeza, mas é para aceitar essa tristeza, por qualquer motivo que seja. A música está presente. Quando há uma festa, a música está presente. Quando alguém morreu, a música está presente. Quando alguém nasceu, a música está presente. Nós não podemos dissociar isto e sensibilizar qualquer ser humano, qualquer cidadão a estes aspectos sonoros, musicais, que de facto fazem parte do nosso equilíbrio, como o desporto faz parte do equilíbrio, como uma boa alimentação faz parte do equilíbrio. É fundamental, não é um luxo, é
o nosso dever de tomarmos conta daquilo que é a sensibilidade e os estudos daquilo que é a natureza artística de todas as áreas. Para mim é fundamental. Por isso, o projeto Musearte do Conservatório de Música não é simplesmente um projeto que começou e vai iniciar, é um projeto que deve ficar, que os outros jovens, quando eu já não estiver, ou mesmo quando eu estiver, são eles que devem levar a tocha e fazer continuar o projeto, porque é algo que deve fazer parte daquilo que é a nossa educação, o desenvolvimento da nossa cultura, para que, de facto, casas como Centro Cultural Franco-Moçambicano possam sempre ter elementos de qualidades que venham cá partilhar a arte e conviver com a arte para a geração vindoura. Olha, Stella, a Mendonça, a nossa conversa não terminou, mas o nosso tempo terminou. Já terminou. Esta conversa continua. Iremos falar da sua especialização no nosso próximo encontro, a Bel Canto. Obrigada. E queremos agradecer pela sua presença e por nos contar uma parte das suas memórias e, sobretudo, por dividir essas experiências importantes que enriquecem a cena artística nacional. Muito obrigada. Obrigado a todos.